Olá pessoal, espero que estejam bem. Nós vamos falar da última parte relacionada às síndromes geriátricas dentro do módulo 2, em que nós falamos das modificações fisiológicas e agora das alterações patológicas que podem acometer as pessoas mais velhas, as pessoas idosas. Bom, nós falamos aqui da definição de síndrome geriátrica e nós nos apoiamos muito no texto do professor Edgar Moraes, que trata de forma muito didática, muito simples, esse tema a partir desse artigo, né, desse texto sobre principais síndromes geriátricas. Nós, ao longo dessa aula, viemos discutindo, né, o quanto que essas doenças, juntamente com as síndromes, podem interagir entre si, somar, né, e elas estarem presentes concomitantemente na vida das pessoas e trazer diversos prejuízos, incluindo o risco de morte e também a perda da capacidade funcional. Excetuando os 3Ds que nós comentamos e os Is, tanto os 5 Is biológicos quanto os 2 Is contextuais, nós precisamos trazer também para discussão a respeito da polifarmácia. Vocês vão ter um artigo com um colega de vocês apresentando essa temática. E, por definição, polifarmácia é o uso de múltiplos medicamentos de forma concomitante. Esses medicamentos têm potencial de interação entre si e gerar repercussões dinâmicas, efeitos adversos que podem comprometer a função biológica dos sistemas, mas também a funcionalidade das pessoas idosas. Espera-se, né, que cada um desses medicamentos tenham sido prescritos de forma racional e por profissional especializado, né? Porém, infelizmente, o somatório dos múltiplos medicamentos trazem mais prejuízos do que ajuda as pessoas idosas. Vocês podem estar pensando, mas a pessoa tem tantas doenças, será que não precisa realmente de usar tantos medicamentos? Então, hoje em dia, na prática médica principalmente, cada vez mais tem se discutido sobre a desprescrição, justamente entendendo que existem medicamentos potencialmente adversos, né, e prescritos inapropriadamente. Por definição, nós temos o conceito de polifarmácia, que é em termos operacionais, é quando a pessoa faz uso de 5 ou mais desses medicamentos de forma concomitante e de forma contínua. Esses medicamentos podem ser medicamentos controlados, com ou sem receita, mas também inclui as vitaminas, inclui medicamentos que não exigem de receita médica, tá? Em geral, cerca de 14% das pessoas idosas no mundo, né, fazem uso de polifarmácia e essa polifarmácia está muito atribuída ao número de doenças crônicas, mas também, infelizmente, eleva a incidência de sintomas como hipotensão, como gastroenterite, como xeroftalmia. Então, o uso desses medicamentos podem acabar levando a outros problemas, o que faz com que a pessoa utilize novos medicamentos. Então, isso vai virando uma verdadeira bola de neve. Também esses medicamentos podem ser frutos de elevado acesso, né, número de consultas médicas pelos idosos, na tentativa de resolver problemas complexos, né? E também, o que é bastante comum, o tratamento com diferentes especialidades médicas. Então, o cardiologista passou tantos medicamentos, o reumato, o neurologista, o ortopedista, né, o pneumologista. Então, cada um vai passar uma bateria de medicamentos e quando vai ver, a gente tem ali o uso de múltiplos desses medicamentos, né? E também existe o efeito dos polivitamínicos de farmácia que, somado a esses medicamentos prescritos, também contribui para a polifarmácia. Quando a gente analisa especificamente as pessoas idosas, né, o Programa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção de Uso Racional de Medicamentos no Brasil mostra que os medicamentos mais prescritos e mais utilizados nas pessoas idosas, o campeão deles, com 30% das pessoas idosas fazendo uso,
são os medicamentos antihipertensivos, seguido de medicamentos para prevenção de osteoporose, o uso de vitaminas e sais minerais, depois o antilipêmicos e por aí vai. Essa lista pode ir aumentando, né? Então perceba que é muito fácil, por exemplo, para tratar uma hipertensão de difícil controle, é muito fácil a pessoa fazer uso de 5 ou mais medicamentos, 3, 4 para a própria hipertensão em si, um para proteção gástrica e um outro, por exemplo, para prevenção de eventos trombóticos. Então perceba que só nessa brincadeira que eu estou aqui dando esse exemplo com vocês, já se foram 6 medicamentos para tratar um único problema, né? Então é relativamente fácil alcançar esse número de 5 ou mais medicamentos de uso comum. Então, só para ilustrar a vocês o quanto que isso é corriqueiro, né, na prática clínica, entre os farmacêuticos, os médicos e também, óbvio, né, na vida das pessoas idosas, vamos supor que uma pessoa passou a fazer uso de um diurético, que é um antihipertensivo, né? Os diuréticos mais comuns hoje prescritos são a hidroclorotiazida, a furosemida, a espironolactona. Então são medicamentos bastante corriqueiros, né? Que caso eles não sejam suficientes para tratar a hipertensão, lança-se mão de um deles mais um beta-bloqueador, que também é um antihipertensivo. Aí pode ser o amlodipino, verapamil. Então é bastante comum usar furosemida e amlodipino, hidroclorotiazida, amlodipina, né? E caso essa pessoa tenha uma queixa de dor ou de um problema reumatológico, né, osteomuscular, ela faz uso também de um anti-inflamatório, né, um analgésico ali. A aspirina, dipirona, paracetamol, diclofenaco, né, ibuprofeno, que é bastante comum, naproxeno, meloxicam, mesolida, enfim, todos esses medicamentos é bastante corriqueiro entre os idosos quando a gente vai conversar com eles a respeito do uso desses medicamentos. Outros medicamentos que também são comuns são a codeína, o tramadol, metadona, oxicodona e o fentanil, embora seja de uso mais controlado, né? Uma pessoa fazendo tratamento para hipertensão e de um quadro de dor, veja que usar 2 ou 3 medicamentos de cada um dessas queixas exige que essa pessoa faça uso, por exemplo, de um antiácido estomacal, né? Por conta do próprio efeito do medicamento, para evitar uma gastrite. E aí ela faz uso de um omeprazol, um pantoprazol, um Nexo, ou até mesmo um magnésio. Então fica bastante comum essa situação de, de fazer uso desses 5 ou mais medicamentos, né? Então a gente viu, o tratamento da hipertensão é o mais comum, sendo 45% de medicamentos mais comum para o sistema cardiovascular. Depois entra o trato gastrointestinal, né, os antiácidos e os laxativos, mas também os ansiolíticos e os analgésicos. Então, esses medicamentos precisam ser prescritos corretamente, pensados, discutidos com o paciente para tomada de decisão que envolva o reconhecimento dos riscos e dos benefícios dos seus usos, né? Em geral, as mulheres fazem uso de forma mais comum do que os homens e as pessoas ali a partir dos 70 anos fazem mais comum do que as pessoas mais novas. Mas, predominantemente, o uso da polifarmácia está presente em pessoas que têm mais de 2 doenças. É o caso de multimorbidades. Então, os efeitos adversos do uso desses múltiplos medicamentos incluem a própria interação entre eles, o que pode reduzir ou potencializar o efeito um do outro, né? Um sintoma, que é a hipotensão arterial, e eles referem para nós como tontura. A lesão renal de uso crônico desses medicamentos. Pode haver o rebaixamento do nível de consciência e apatia. E um dos sintomas extremamente comuns é a constipação. Então, os idosos passam a ter muita dificuldade na evacuação. Então, isso vai se tornando uma bola de neve e vai requerendo tratamentos cada vez mais baseados nos medicamentos. Então, reforçando, a polifarmácia ela é contornável, a polifarmácia ela é evitável e o uso desses medicamentos precisam ser muito bem discutidos, né,
com os idosos, com as famílias, né, e a equipe que está fazendo a prescrição correta. Nós vimos ali que o uso dessa polifarmácia está relacionado à multimorbidade. Bom, por definição, multimorbidade, diferente de comorbidade, é quando existe ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo, 2, 3, 5 ou mais doenças de forma crônica e que elas podem não ter relação entre si. Então, a pessoa tem uma doença no sistema cardiovascular e no sistema reumatológico, por exemplo, e elas não necessariamente têm relação entre si. Diferente do conceito de comorbidade, em que obrigatoriamente existe uma dependência entre elas. Do ponto de vista da operacionalização, né, a multimorbidade pode ser definida como a presença de 2 ou mais doenças, e aí se a gente analisa a população brasileira, cerca de quase 68% tem, né, a população de idosos, ou também a gente pode considerar a multimorbidade as pessoas que têm 3 ou mais doenças, e aí arredondando ali quase 50% da população idosa brasileira tem 2 ou mais doenças. Infelizmente, essa multimorbidade está muito associada a uma mortalidade precoce, aos declínios na capacidade funcional, mas também ao uso de serviços de saúde, seja ele no ambulatório, o que já é um gargalo, mas também o hospitalar, e que poderia ser evitado quando essas doenças fossem melhor diagnosticadas, melhor tratadas e, ao mesmo tempo, prevenidas. Bom, a lista de doenças, elas são inúmeras. Claro, é difícil encontrar uma pessoa com todas essas doenças, mas a gente viu lá que cerca de 2/3 da população pode ter 2 ou mais dessas doenças e cerca de 50% tem 3 ou mais dessas doenças. Então, inclui a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, problemas de coluna, catarata, artrite reumatoide, reumatismo, né, problema cardíaco, que inclui o próprio infarto, a insuficiência cardíaca congestiva, as doenças metabólicas, né, diabetes, a osteoporose, o câncer, asma, insuficiência renal, Parkinson, Alzheimer, degeneração macular, retinopatia diabética, as doenças respiratórias como DPOC, enfisema, bronquite e as doenças mentais, a depressão e o Alzheimer. Dentro das doenças mais prevalentes, a gente já viu que a hipertensão arterial é a mais comum delas, seguida de problemas na coluna e depois de colesterol elevado, né? A catarata. Então veja que é uma lista bem grande de doenças e que essa lista facilmente existe uma combinação entre elas e gerando aí esse quadro de multimorbidade.